quem nós temos colocado a nossa confiança. Quantas pessoas estão confiando em si mesmas, outras confiando no governo, outras confiando nas suas posses, no seu dinheiro, na sua fama, no seu nome. Mas a pergunta é, em quem nós temos colocado verdadeiramente a nossa confiança? O Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 35, ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E isso eu vejo o Senhor Jesus trazendo sobre Ele mesmo e nos colocando a par de uma responsabilidade que só Ele tem e só Ele pode dar, porque Ele é imutável. E é justamente na pessoa de Cristo que nós temos que colocar a nossa confiança. Eu quero te dar 4 motivos para isso. Primeiro motivo, Ele cumpre o que fala. O Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 16, o Senhor Jesus ele vai falar sobre uma promessa poderosíssima que Ele fez. Essa promessa, é lógico, começa lá no Antigo Testamento, mas o Senhor Jesus ele vem nos trazendo esta promessa agora a uma luz muito mais profunda, que é a luz do Novo Testamento. João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Observa que o Senhor Jesus ele faz uma promessa acerca da pessoa bendita do Espírito Santo que Ele estaria enviando. É lógico, esta promessa é feita por Deus no Antigo Testamento, lá em Joel 2, 28 e 29. Mas quando chega aqui, no Evangelho de João, Jesus ele diz que vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. Quando chegamos no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vemos se cumprindo à risca a promessa de Jesus. Por isso é que eu digo, nós temos que colocar a nossa confiança em Cristo Jesus. Atos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A promessa que Jesus ele faz em João 14,16 se cumpre aqui em Atos dos Apóstolos 2, a partir do versículo 1. Então nós podemos sim confiar na pessoa bendita de Cristo, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E esta promessa se cumpriu na vida dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, lá atrás, e hoje está se cumprindo na vida de todos quantos creem em Cristo. Todos aqueles que vivem debaixo da sua palavra, debaixo do seu senhorio, que estão sendo governados por Ele, pela sua palavra. Todas as pessoas recebem a plenitude e a efusão do Espírito Santo. Uma segunda coisa que eu vejo, que Jesus, Ele é transparente. Jesus, Ele diz e Ele cumpre. Jesus, Ele diz e Ele faz. E existe algo que Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, que eu acho interessante para nós não perdermos o foco, para nós não sairmos do rumo, quando Jesus ele fala acerca daqueles que vão entrar no reino dos céus. Nem todas as pessoas vão adentrar no reino dos céus, porque justamente andam longe da palavra de Deus e não confiam em Cristo e naquilo que Ele fala. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Observa, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não adianta operar sinais, prodígios e maravilhas em nome de Cristo se nós não andamos em conformidade com aquilo que Ele estipula pela Sua própria palavra. Observa o que Ele está dizendo em Mateus 24, 35. Tudo vai passar,
menos a palavra dele. A palavra de Jesus nunca caiu e nunca cairá por terra. E aqui é um alerta para nós. Um alerta para aqueles que andam fazendo a obra do Senhor, que até expulsam demônios, impõem as mãos e curam as pessoas, mas andam de uma forma a qual Jesus, ele não estipula pela palavra. Versículo 23, então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por amor àquele que ouve a palavra de Deus e mantém uma fé viva, Jesus, ele opera os milagres, ainda que seja através de pessoas que não estão vivendo em conformidade com aquilo que ele quer, com aquilo que ele diz, com aquilo que ele estipula. Mas, porém, para entrar no reino de Deus, ninguém que anda no caminho da iniquidade vai entrar. E ele é muito claro, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E Jesus, ele deixa claro isso aqui em Apocalipse 22, a partir do 16. Jesus, ele vai dizer quem é que entra e quem não entra, isso já nos últimos dias. Jesus falando claramente aqueles que vão entrar e aqueles que não vão entrar. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 16, nós vamos ver claramente isso, Jesus falando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouça, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer coisas das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então Jesus, ele deixa claro que nós não podemos tirar nada da sua palavra, e tem muitas pessoas que estão acrescentando e outras estão tirando. E é claro, estas pessoas, elas não vão entrar no reino dos céus. Elas não vão herdar o reino dos céus. E se nós voltarmos um pouquinho antes, aqui mesmo neste capítulo, mas no versículo 12, eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora observa quem vai ficar fora do reino de Deus. Versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esses vão ficar fora do reino de Deus. Esses vão ficar fora do reino dos céus. E nós não podemos pensar de forma alguma que Jesus vai deixar passar essas palavras, porque não vai passar. Essas palavras, elas vão perdurar até a eternidade. Uma outra coisa que eu vejo que nós devemos fazer para confiar, e para confiar em Cristo, é justamente porque Ele é justo. Se na presente era em que estamos vivendo, se no presente momento em que estamos vivendo a injustiça tem reinado, nós temos uma promessa maravilhosa da parte de Deus e sua palavra na pessoa bendita de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Isso aqui é Paulo falando sobre o próprio Cristo, né? 2 Timóteo 4 e 8. Observa o que Paulo fala acerca da pessoa de Cristo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz. Se a justiça humana, ela pode ser comprada e ela se vende, Jesus nunca se vendeu e nunca se venderá. Nada que possamos fazer para comprar a Cristo vai comprá-lo. E Paulo aqui falando para Timóteo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Jesus, ele é o justo juiz. Então nós podemos confiar em Cristo sim, nós podemos depositar a nossa confiança na pessoa bendita de Cristo, porquanto ele é justo. E na primeira carta que João escreve, no capítulo 2 e no versículo 1, nós temos aqui algo tremendo da parte de Deus para colocarmos a nossa confiança na pessoa de Cristo. Observa o que diz as Escrituras. Meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus, o nosso Senhor, Ele é justo. Então nós podemos confiar na pessoa bendita de Cristo, sim, colocar toda a nossa confiança nele, primeiro, porque Ele cumpre o que fala, Ele é transparente, Ele é justo. E para finalizar, Hebreus capítulo 13, e o versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sabe o que significa isso? Jesus não muda, Ele é imutável. Eu e você, nós podemos mudar. Eu e você podemos, muitas das vezes, mudar nossa opinião, mudar até mesmo a nossa conduta, mas Jesus não, Ele é imutável. Meu conselho para a tua vida, põe a tua confiança em Cristo. De repente você está confiando no governo, de repente você está confiando nas suas posses, de repente você está confiando no teu nome, de repente você está confiando no seu dinheiro. Mas o meu conselho para a tua vida, põe a tua confiança na pessoa bendita de Cristo. Porque Jesus, Ele é imutável, Ele é justo, Ele é transparente, Ele é fiel e Ele é Deus. Amém? Que esta palavra fique para a tua vida, que você reflita sobre isso. Põe a tua confiança na pessoa de Jesus. Deus te abençoe com esta palavra. Amém?